Salve, salve, campeão! Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo de segunda-feira. Caramba, faz um tempão que eu não entro ao vivo aqui, eu juro pra vocês. Gente, me ajuda aí, vocês estão me ouvindo? O som tá sendo legal? Me ajuda aí, só por gentileza. Às vezes pode surgir algum problema aqui que eu não esteja corrigindo. Dá um joinha pra mim aí, fala se tá saindo som legal aí. E já já a gente vai ter um bate-papo aí com a coach Regina Enes. Nosso tema da nossa conversa hoje vou colocar aqui, ó, como chegar ao pódio. Muito bom. O pessoal tá entrando aí, tá se organizando. Maravilha. Obrigado, Said. Vamos lá, Regina. Tá na área aí, Regina? Live. Esperar a Regina entrar aí. Eu acho que ela deve estar se preparando aí. Live de hoje, como chegar no pódio com a nossa querida coach Regina. Eu vou estar adicionando a Regina aqui, então. Vamos lá. Vamos lá, Regina. 1, 2, 3, chamando. Então, beleza. Chegou. A Regina tá na área aí. Bora lá. Aê! Oi. Oi, Regina. Olá, boa noite. Muito Como boa. vai? Seja bem-vinda, Regina. Bem-vindo você também. Você tá me vendo e ouvindo bem aí? Tô sim, tá ótimo. Maravilha. Gente, estou muito feliz de estar podendo retornar às minhas lives aqui. Hoje eu tô com essa fera aqui do Coach Equestre. É isso, Regina? É isso mesmo. A Na gente... verdade, deixa eu te esclarecer uma coisa, todo mundo. Eu faço um trabalho de Enea Coaching. O que é isso? Eu trabalho com uma ferramenta chamada Eneagrama. Legal. Vou querer saber disso. Enea Coach. Regina, se apresenta pra gente aí. Quem é você? Onde é que você está falando? O que você faz? O que é o coach? O que é o Eneagrama? Me fala tudo certinho aí. Que legal, cara. Tá, vamos lá. Então, o que é o Enea Coach? Eu trabalho com uma ferramenta que chama-se Eneagrama. Eneagrama te dá a possibilidade de você conhecer o tipo de personalidade de cada indivíduo, nos dando a essência dessa pessoa e as sombras dessa pessoa. Então, na verdade, eu sempre trabalhei com o Eneagrama, depois com a minha paixão por cavalos, por eu estar muito ligada com os cavalos, eu comecei a desenvolver um trabalho direcionado ao mundo equestre, estudando os cavalos, estudando as pessoas, e aí cheguei ao Enea Coach, né? Que foi um estudo, né? Eu já venho há muitos anos e apaixonada, tanto pelo meu trabalho como pelos cavalos. Então, eu tenho obtido bons resultados com isso. Cidade que você fala, Regina? Falo de São Paulo. São Paulo, capital, Regina? São Paulo, capital. Legal. Regina, o que fez a gente estar aqui hoje conversando? Me ajuda aí. Organiza aí para quem está chegando agora. Organizo. Porque nós trabalhamos com algumas pessoas em comum. Eu completando o seu trabalho e você completando o meu, né? Nós temos alguns clientes comuns e percebemos que nós temos uma linha parecida de trabalho, de condução.
E Sim. foi por essa razão que nós estamos hoje aqui, para contar isso para todo mundo. Que legal, a gente tem alguns atletas em comum, né? E a gente resolveu, a gente se conheceu, né, Regina, nessa questão aí Uhum. da internet, do Instagram. E junto desses. Isso, A gente resolveu fazer hoje uma conversa realmente para a gente se conhecer e também para poder ajudar outros atletas que vão estar aqui. E aí a gente ficou exatamente. fazer uma conversa hoje. Eu tinha até combinado com você, pô, vamos falar alguma coisa voltado pro Brasil, que só começa depois do carnaval, e aí acho que eu mudei e falei, vamos, eu vi você, acho que você já falou alguma coisa outro dia, né, de como você pode ajudar o atleta a chegar no pódio, e aí a gente definiu esse tema, como chegar no pódio. Isso? Exatamente isso. Como chegar ao pódio. Legal. Eu queria que você começasse aí, Regina, me ajudar, antes da gente começar a definir o passo a passo que a gente separou aqui para ajudar quem está assistindo aqui ao vivo hoje já. Se você está assistindo aí, Uhum. deixa seu like, dá sua curtida, envia essa live para mais outros atletas aí do hipismo, atletismo, natação, futebol, vôlei, seja lá qual o esporte, né? Envia essa live para compartilhar as dicas que eu e a Regina vamos trazer aqui para você que realmente pode sim mudar a sua vida, que pode não, que vão mudar literalmente a sua vida. Então, Com certeza. pega a sua caneta e comece a fazer as anotações. Regina, antes da gente definir então o passo a passo do que o atleta precisa fazer para chegar no pódio, o que é essa palavrinha aí, pódio, Regina? Eu fui pesquisar pódio, né? São pódio em inglês, pódio em português, os dois servem, mas o que é literalmente, o que é esse local, o que é esse lugar, o pódio, Regina, para os atletas? Ah, é o lugar mais importante, né, Tiago? É o lugar que todos querem chegar, não é? É onde eles podem mostrar toda a habilidade, todo o empenho, toda a dedicação que eles têm ao esporte, né? Chegando lá. É um local muito desejado por muitos, né, Regina? Muito, É um local muito. onde muitos desejam, muitos querem estar lá, mas muitas vezes poucos conseguem chegar lá. Isso? Exatamente isso. Legal. E tem uma frase do professor Augusto Cury que eu gosto muito. Em um dos cursos que eu fiz com ele, ele me disse, e eu acho que é super interessante: só chega ao pódio quem já fracassou e aprendeu. Só chega ao pódio quem já fracassou e aprendeu nessa caminhada. Exatamente. E Eu como é que acho que a gente pode começar por aí, né? O que que você precisa? O que você me diz que nós, o que você acha que nós precisamos é, aprender com esses fracassos para chegar ao pódio? o que é necessário a gente aprender para chegar nesse. Desculpa, Regina, passou uma moto aqui, perdão, eu perdi o foco. O que você precisa aprender para chegar ao pódio? Muitas vezes o atleta não entende essa necessidade de ele aprender nessa jornada, né, Regina? Muitas vezes ele realmente quer conquistar o pódio, quer o ser número um, número dois ou número três, né? Normalmente é o número um. Muitas vezes ele não está apto a pagar o preço e ele não quer aprender nesse processo para poder chegar dentro do pódio. É mais ou menos isso? O que você me diz? É mais ou menos isso, né? Como tudo na vida, a gente precisa de um. O atleta precisa de um planejamento, né? Ele precisa saber o que ele quer. Porque não adianta só a paixão pelo esporte, né? Existem etapas a serem seguidas dentro do esporte. Precisamos, em primeiro lugar, ter disciplina, não é? Porque o atleta, por exemplo, que não tem disciplina, ele não consegue o resultado que ele quer. Concorda? Se ele não tiver nenhum tipo de disciplina, mais cedo ou mais tarde, ele vai ficar no meio do caminho e ele vai passar dificuldades, né, Regina? Com certeza, com certeza, com certeza. A disciplina é fundamental. Eu separei aqui, Regina, e compartilhei com você aqui
basicamente 7 etapas, né? 7 passos para o atleta, para ele realmente, então, que a gente vai compartilhar aqui, como que ele deve fazer, o que que ele deve fazer, o como fazer para chegar no pódio, né? Uhum. A gente entende hoje cada vez mais, né, Regina, que hoje ninguém é tão bom que consiga ir sozinho para o pódio. É por isso que existe a Regina, por isso que existe o Linhares, outros profissionais. Ninguém é tão bom que não possa se melhorar. Todo atleta tem alguém por trás dele, seja um treinador, um técnico, um coach ou algo parecido. É isso, Regina? Com certeza, com certeza, com E dentro certeza. disso, né, para o atleta, Regina, entender literalmente quem são as pessoas que vão andar com ele no time do atleta. Primeira dica minha, primeira etapa que eu digo para que todo atleta queira chegar no pódio, literalmente é o que Jim Collins fala lá, né? Você fazer um diagnóstico das pessoas que estão com você e entender quem são as pessoas que vão sair do seu time e quem são as pessoas que vão entrar no seu time. Me ajuda aí, Regina. Qual que é a importância de fazer primeiro esse diagnóstico? Bom, eu sou atleta, eu sei que eu quero chegar no pódio. Então, a primeira coisa que o Linhares e a Regina trazem, fazer um diagnóstico. Me ajuda aí, Regina. Por que é importante ele saber quem ele é? Quem são as pessoas que vão estar perto dele? Por que é importante ter esse diagnóstico, Regina? Isso, na verdade, é fundamental. Isso, na verdade, é fundamental. Por quê? No meu trabalho específico, como eu trabalho através do Eneagrama, Olha. eu consigo perceber o tipo de personalidade deste atleta. Porque vocês sabem, nós estamos falando de pessoas. E pessoas não são iguais. Pessoas não têm o mesmo sentimento uma das outras. Então, eu primeiro faço um diagnóstico em cima do tipo de personalidade daquele atleta. O que ele quer, aonde ele pode chegar, se ele está já no momento apto a começar um trabalho, ou se ele precisa ainda começar a entender quem ele é para chegar onde ele quer. Me entende? Perfeito. O ponto de vista da Regina é muito importante por causa, no sentido do seguinte, ela, enquanto coach desse indivíduo, do atleta, ela vai primeiro entender quem é o atleta, fazer esse diagnóstico que não é teste emocional, não é teste de QI, de ter consciente de inteligência, não é teste de nada, é um teste de comportamentos, certo? A gente vai fazer um diagnóstico Certo. de como que a pessoa age, como que ela se comporta. Exatamente. Oi? Desculpa? Exatamente isso. O outro lado do diagnóstico que eu quero trazer, do meu ponto de vista, assim, para o atleta, ele saber exatamente quem é as pessoas que ele vai colocar para dentro do barco dele. No caso, a Regina faz o diagnóstico para entender o atleta. Eu trago aqui esse primeiro passo desse diagnóstico para o atleta saber quem é a pessoa que ele vai trazer ao lado dele para caminhar passo a passo. E aí, esses conhecimentos que você traz, né, Regina? De você realmente saber o perfil do atleta. Por que é importante você, daí, quanto coach, você fazer o diagnóstico contrário? O primeiro diagnóstico parte do atleta, saber quem que ele vai contratar para andar com ele. E o seu, Regina, qual é a importância do seu diagnóstico para detectar esse perfil de cada atleta? Me ajuda aí. Quanto isso ajuda? Quanto isso é benéfico? É muito benéfico. Por quê? Porque muitas vezes o atleta tem paixão pelo esporte. Ele, por exemplo, na parte equestre, né? Onde ele tem um companheiro o tempo inteiro que é um animal. Ele é apaixonado por aquele animal, né? Ele gosta do esporte, tá? Mas como ele funciona perante a todos os obstáculos que ele vai encontrar com este companheiro dele, o cavalo? Como ele vai funcionar com esse animal? Se ele é um atleta regido por medo, por inseguranças, eu tenho que ir por um caminho. Se ele é um atleta regido por raiva, por competição, por fome de vencer, eu tenho que ir por outro caminho.
Porque senão, logo no início, tanto o medo como a raiva podem fazer com que eu desista do meu sonho. Eu tenho que procurar trabalhar este medo a favor do atleta e a raiva a favor do atleta. É basicamente isso. Então, isso é fundamental. Até porque, né, Regina, a literatura Fundamentos da Psicologia do Esporte do Exercício, do Weinberg Gold, ele fala que medo, a ansiedade e a confiança, em nível pequeno ou em nível extremo, grande, ela é maléfica, ela não traz nenhum benefício. Medo, confiança, ansiedade, a raiva, ela deve ser numa curva U ao contrário, né? Curva U ao contrário, onde pouca raiva, pouco medo, pouca ansiedade, ela não traz benefício, e o excesso também não traz benefício em performance. Para a gente ter Exatamente. um alto desempenho, a gente precisa estar equilibrado, né, Regina? E saber, como diz você, e como forma Exatamente. e como a literatura fala, estar realmente, literalmente equilibrado no ponto de vista de o atleta saber como que ele deve usar isso, porque se ele não tiver nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de sentimento perante aquela situação que ele quer chegar no pódio, pode ser que ele não se prepare adequadamente. Eu digo sempre a eles o seguinte: em cima do cavalo, vamos aqui, eu estou falando mais do meu trabalho, que é o equestre. Em cima do cavalo, eu preciso de ter equilíbrio. Equilíbrio físico. Mas eu preciso ter harmonia emocional. Por quê? Porque o equilíbrio emocional, Tiago, você há de concordar comigo, que é muito cansativo. Né? O equilíbrio emocional nos cansa mais do que o nosso equilíbrio físico. Porque você está lutando com uma coisa que você está sentindo. Então, nós precisamos harmonizar esses sentimentos, tá? Para eu poder ter o equilíbrio físico em cima do meu companheiro. Porque se a gente não tiver essa harmonia emocional, Regina, o que pode acontecer com o atleta? O que pode ser passado, no caso, para o cavalo? O que pode acontecer com essa falta de harmonia? Vamos dizendo assim, em termos mais drásticos, pode haver um acidente, né? Pode haver alguma coisa perigosa. Eu não estou sozinho, né? Eu estou em cima de um animal de 500 a 800 quilos. Então, eu preciso estar harmonizada, sabendo o que eu vou fazer. Para consigo mesmo, para passar isso para o animal, para ter essa harmonia do time, do conjunto. Exatamente. E essa... Por quê? Diga, pode falar. Não, pode falar. E essa harmonia depende literalmente do atleta, ou seja, ele é o responsável para ter essa harmonia consigo próprio, para passar isso para com o seu companheiro Animal. Que é o animal, ok? Com certeza, porque o cavalo é um animal que mais capta as energias humanas. Legal. Né? Então, ele percebe, porque veja bem, um erro que se comete é quando nós dizemos que o cavalo tem personalidade. O cavalo não tem personalidade, ele tem instinto. Instinto. Porque o cavalo, a personalidade, o nosso ego, é que nos impulsiona a fazer a coisa boa ou não. O cavalo não tem isso, porque ele, quando você o monta, ele não fala, hoje eu não estou afim e vou derrubar o Tiago. Ele não pensa isso. Entendeu? Então ele não tem ego. Mas ele capta as suas emoções e ele pode perceber se ele está no comando ou o cavaleiro ou a amazona está no comando.
Isso ele capta. E se tiver um cavaleiro bunda mole ali, ou uma zona bunda mole ali em cima dele, o que pode acontecer, Regina? Num treino? Ele faz o, ele faz o que ele quer, né? Então aí acontecem refugos, desvios, e aí o atleta às vezes se perde, dependendo do tipo de emoção que ele está ali na hora, e ele pode vir a sofrer um acidente. E esse acidente pode causar o quê? Pode causar um trauma, pode causar uma ruptura de 3, 6 meses, Muita coisa. forte, gerar um impacto Sim. emocional que depois fica mais difícil, sim, recuperar. Ou tem mais alguma coisa, Regina? É verdade. Isso é uma coisa. Porque, veja, um atleta de pismo, ele tem um companheiro. Ele é uma dupla. Não depende só dele. É uma dupla. Então, ele precisa ter um trabalho muito grande. Você deve ter visto, eu faço parte de um projeto do VQ Experience, que nós fazemos um trabalho, e esse projeto é encabeçado pela Vanessa Quintiliano e pelo Dr. Alexandre Silva e vários outros profissionais, porque nós trabalhamos o todo desse atleta. O corporal, o mental, tudo. Tá? Como cair, como se posicionar em cima do animal, entendeu? Então é um trabalho realmente voltado pro atleta equestre. Perfeito. E todo atleta equestre precisa de tudo isso. Porque é um esporte de alto risco. Sim. É lindo, mas é de alto risco. Então a gente está falando aqui hoje com a coach Regina N, a gente está trazendo o tema aqui, como que o atleta pode fazer para chegar no pódio. A gente vai falar aqui sobre 7 etapas. A gente já falou então, a primeira etapa é o atleta entender esse diagnóstico de como que ele está, qual é o nível que ele está nesse momento. Passo 2, anota aí. O atleta saber realmente colocar as pessoas certas para dentro do time dele, ou seja, faz o diagnóstico de quem ele é, como ele está. 2, trazer as pessoas certas para dentro do barco deles. E eu trago essa referência do Jim Collins. Jim Collins é incrível no livro Empresas Feitas para Vencer. Sim. Coloque as pessoas certas, afaste as pessoas erradas e as pessoas que estão dentro com você, realoque elas. Então, saber quem são as pessoas certas. A Bíblia, inclusive, fala, né, Regina, que as más companhias corrompem os bons costumes, lá em 1 Coríntios 15, 33. Então, é fundamental tirar, afastar algumas pessoas e trazer as pessoas certas para dentro de si. Terceiro passo. Fundamental. O atleta precisa literalmente definir um foco que ele quer na carreira dele, né? Fez o diagnóstico, ele entendeu quem vai caminhar com ele nessa jornada para chegar no pódio. 3, então ele precisa começar a entender que ele tem que ter um foco. O que é esse? O que quer dizer esse foco? O que é o foco para o atleta para chegar no pódio? Me ajuda aí, minha querida Regina. Bom, o que é o foco? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no pódio? Então eu preciso treino, 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 treino e treino. Sem treino, eu não chego a lugar nenhum na vida, nem ao pódio da sua vida. Tudo é uma questão de treino, dedicação, disciplina. E muitas vezes ter que deixar algumas coisas que eu gosto muito para me dedicar àquele caminho do pódio. Eu costumo trazer, Regina, quando eu converso aqui com os atletas, ou quando eu atendo os meus atletas aí, costumo trazer a parábola a história de Jesus lá em Mateus 14, de 22 a 36. Jesus andando sobre as águas, né? Que Pedro está dentro do barco e ele vê lá de longe, Regina. Eu costumo definir foco dessa forma, né? E Jesus está lá longe e Pedro parece que vê um fantasma. E de repente ele percebe que é Jesus. Aí Pedro acha aquilo incrível.
E Pedro ele fala, pô, mestre, eu quero ir até você, eu quero andar sobre as águas. Aí Jesus fala, meu filho, vem até mim. Olha a lição que a gente aprende sobre foco. Eram os 12 os discípulos que estavam no barco, só que todos podiam andar sobre a água, sobre as águas, só que pelo menos um quis andar. Então ele teve uma atitude, né, Regina? E aí Pedro cai na água. Mas, ô Linhares, qual é o cenário que tem ali com Pedro e Jesus? Ondas, chuva, vento, a torcida aqui atrás falando um monte, vai se afundar, seu louco, para com isso. E na frente de Pedro tem Jesus. E Jesus fala, vem Pedro, anda. E quando Pedro está literalmente andando sobre as águas, o que ele está fazendo, Regina? Ele está com os olhos dele fixados em Jesus. A gente tem aqui um aprendizado sobre foco de duas maneiras. O espiritual, né, que é você, a pessoa que fixar os olhos em Jesus, né, que é a salvação, a ressurreição, beleza? E a gente tem um segundo aprendizado aqui que é para o atleta. Enquanto ele está literalmente focado no que ele quer, ele não tira os olhos para nada, ele continua andando na trajetória. E aí o que acontece, Regina? Pedro olha começa a perceber, poxa, tem nuvem, tem onda, poxa, tem vento, tem chuva, poxa, o pessoal que atrás está dizendo que eu vou afundar. Pedro começa a afundar, literalmente, quando ele tira os olhos de Jesus. Eu não quero trazer nenhuma definição de foco, literalmente, cientificamente falando, sobre o que Gulliman fala sobre o que é foco, mas eu gosto de trazer essa história de Pedro andando sobre as águas. Enquanto você, Regina, enquanto a atleta está focado no objetivo dele, esquece o resto, só tem olhos para a meta dele, para o objetivo dele, para o pódio dele, nada impede ele. Mais cedo ou mais tarde, esse indivíduo vai chegar. Mais ou menos isso, Regina? É exatamente isso. É exatamente isso. Eu tenho uma regrinha que eu falo muito com eles, que é, o meu pensamento é chegar ao pódio. Então, a primeira coisa que eu preciso é acreditar em mim, que é a fé. Eu acreditar em mim. Se eu pensei, eu sinto alguma coisa, vem a minha emoção. Da minha emoção, eu vou agir. Com essa emoção deste pensamento, eu vou agir. E aí eu realizo. Mas para eu chegar no foco, eu não posso quebrar de jeito nenhum a fé em mim, a minha emoção, olha a harmonia da sua emoção, para eu agir como tenho que agir. Porque senão eu realizo, mas eu não chego lá. Se eu quebro um desses pilares, eu não chego lá. Concorda? Repete aí o passo a passo, Regina. Eu penso. Pensamento. Emoção. Emoção. Ação. Ação. Realização. Realização. E tudo começou com acreditar em mim, com a fé que eu tenho em mim. A Bíblia fala em Provérbios 23:7, Regina, assim como eu penso dentro da minha alma, assim eu sou. Se eu me vejo como um perdedor, eu vou ter uma emoção, um sentimento de perdedor, eu vou agir como um perdedor, eu vou ter um resultado congruente com como começou lá atrás. Exatamente. Penso dentro da minha alma, eu vou ter uma emoção que vai gerar um sentimento, que vai gerar uma ação, que vai gerar um resultado. Então, pensamentos certos, corretos, vão gerar resultados no final melhores possíveis. Mas, Linhares, mas Regina, como que eu faço para desenvolver, então, os melhores pensamentos? Ter os pensamentos corretos, já que tudo começa aqui dentro, né? A ciência, inclusive, fala isso, né, Regina? Claro. É o grande culpado, o grande responsável pelo fracasso ou pelo nosso sucesso. Regina, me ajuda aí, como que eu faço para ter bons pensamentos? Pois é, em primeiro lugar, eu preciso
Isso é a parte do meu trabalho com eles, né? Eu vou, nas nossas conversas, eu vou percebendo quais são os vícios emocionais que eles têm. Porque os vícios emocionais, que eu chamo, eles sabem disso, para não ficar uma coisa assim muito teórica, né? Ou quando nós estamos em prova, porque eu acompanho eles nas competições, para ninguém saber o que a gente está falando, eu chamo isso de Zé. Olha o que o Zé vai fazer com você. Tá? Isso é teu Zé pensando. Isso não é você. Isso não é a sua essência. Tá? Isso aí é o seu Zé. Para ficar falando ego, sombra, etc. e tal. Então, a gente já tem essa conversa, né? Então, o Zé está viciado em alguns sentimentos. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu acho que eu não treinei bastante. Ah, e o meu cavalo acho que está assim. Ah, e o meu cavalo está assado. Não tem nada disso. Tá? Então, eu vou trabalhando esses vícios emocionais. E como é que eu faço esse trabalho desses vícios emocionais? Nós fazemos meditações, nós fazemos exercícios de respiração, nós fazemos frequências binaurais, porque é fantástico esse trabalho com as frequências binaurais, fazem um bem terrível, né? Então, limpa esse Zé, sabe? Deixa a gente mais tranquilo, né? Tem algumas frequências que me ajudam a focar. Né? Tem uma das frequências que eu digo a eles, é como calçar bota. Essa tem que ser sempre, entendeu? Sempre. Porque é uma que me ajuda a focar, a me concentrar melhor. Tá? Então, não é um trabalho só tem muitas coisas envolvidas. Por quê? Porque é um esporte, Linhares, de Sim. extrema... a gente precisa ter extrema cautela. Eles estão em cima de um animal, não é? Então, é uma coisa que eles precisam estar muito confiantes. Eles precisam ter essa fé neles muito grande. Tá? Eles precisam saber o que eles estão fazendo. E eu vou trabalhando tudo isso em cima disso. Por quê? Se eu tenho um atleta, como eu tenho vários, que a emoção deles é raiva, como eles dizem, estou com sangue nos olhos, hoje eu vou. Não vai. Não vai desse jeito, então nem vai. Porque eu estou pondo a minha vida e a vida do animal em risco. Eu preciso ser uma pessoa harmonizada, saber o que eu vou fazer e como vou fazer. E isso, Linhares, não é só para o atleta, isso é para a vida. É para a vida deles. Concorda comigo? Além dessa harmonia, né, Regina, para saber ter esse autocontrole, né, dos seus comportamentos, né, Regina, essa ajuda, assim, de saber qual é a pessoa certa que está do lado do atleta para poder ajudar ele nesse processo, nesse passo a passo. Mas, Linhares, talvez eu não tenha condição, Regina, talvez eu não tenha condição hoje de ter um profissional do gabarito de vocês do meu lado. O que eu poderia fazer sozinho? Então, além de ter essa harmonia, essa frequência binaural, ter um coach do lado do atleta, pô, começa parando, né, Regina? Para você ter bons pensamentos, começa a parar de ver notícias ruins, andar com começa a parar de andar com as pessoas erradas, começa a ver bons filmes, escutar boas músicas com boas letras, começa a assistir Exatamente. filmes que te inspirem de histórias reais, começa a escutar podcasts, ler bons livros, cara, e aí começa a acompanhar mais um pouquinho o trabalho da Regina que ela faz nas redes sociais, começa a seguir realmente pessoas que te agregam valor e que te agradam no teu dia a dia, para você entender que tudo, para você ter um bom foco no que você quer na tua carreira, tudo vai começar dentro do teu pensamento, porque você, no caso da Regina, que também trabalha com hipismo, você atleta tem que estar bem emocionalmente, bem treinado,
bem harmonizado para passar essa confiança, essa harmonia para o seu companheiro de esporte, que no caso é o cavalo, que tem um instinto reptiliano, né, Regina? A gente tem três cérebros e o do cavalo é o reptiliano. Então, assim, olha, tudo isso envolve aqui, ó, dentro do pensamento. Exatamente. Tudo começa. Tudo começa aqui. Tudo começa dentro da nossa mente, literalmente, né, Regina? Tudo. Tudo. A origem de todos o que é bom e o que tem de mal nesse mundo começa dentro da nossa cabeça. Mas vamos lá, Regina. Primeiro passo para você chegar no pódio: ter um diagnóstico de como é que você está. Segundo passo, você saber colocar as pessoas certas dentro do seu barco. Terceiro passo, você definir o foco que você quer na sua carreira, você saber realmente aonde você quer chegar. E o quarto passo, a Regina hoje já deu um pouquinho de spoiler aí no final, mas é o spoiler do bem, né? A importância do planejamento. Antes de eu passar para você, Regina, é importante, o Brandon Bouchard fala isso, e eu não quero trazer definição de planejamento cientificamente, que ele fala a voz da galera aqui, dos atletas, e eu gosto muito de Lucas 14:28. Ele fala o seguinte, que antes de alguém começar a construir uma torre, se faz necessário planejamento. Ninguém constrói nada. Nenhum arquiteto, nenhum profissional que se diga digno de ser chamado de profissional constrói ou faz algo sem realmente fazer um planejamento. Exatamente. Por que é importante, minha querida Regina, o atleta, depois de ter o foco, aprender e entender a importância de planejar o passo a passo? Me ajuda aí. É aquilo que eu disse no começo, né? Sem disciplina, atleta nenhum, em nenhuma modalidade, chega a lugar nenhum de pódio. Eu preciso ter disciplina. Por quê? Porque nós temos outros afazeres, principalmente nós que lidamos com jovens. Eles têm família, eles têm vida social, eles têm vida escolar. Se ele não se disciplinar e não planejar, ele se perde. Ele se perde totalmente. Aí é que vamos voltar na sua fala. Preciso de ter pessoas ao meu lado que agreguem para que eu possa ter essa disciplina. Que estejam do meu lado e quando eu estiver um pouco fora dessa linha, que eu seja de uma forma amorosa, chamada, para que veja que eu estou perdendo o meu foco. Isso é fundamental. Quem não tem um foco, Regina, quem não planeja o passo a passo, as etapas, os possíveis obstáculos, as possíveis dificuldades que vai enfrentar no meio do caminho, como é que essa pessoa imagina que vai poder chegar no pódio sem foco, sem planejamento? Não chega. Não chega. Não chega. Se chega, e se chega uma vez, não se mantém nele. Não se mantém nele. Para quem não assistiu o filme King Richard, vale aqui uma dica de filme para você pai, você mãe, você treinador, Sim. atleta. Exatamente. O Linhares. Exatamente. King Richard é o filme do pai da Venus e da Serena Williams. Cara, uma história baseada em fatos reais, onde o Sir Richard ele planeja ter as duas melhores jogadoras de tênis de todos os tempos, antes mesmo delas nascerem, por 78 páginas. Acredite você ou não. O Richard, antes de fazer as duas filhas lá com a mulher dele, ele já tinha planejado. Se ia dar certo ou não ia, não era problema meu nem de ninguém aqui, mas na cabeça dele, ele acreditou nesse processo. E ele seguiu à risca o planejamento de 78 páginas.
E a Venus foi uma das melhores de todos os tempos. E a Serena superou a Venus e foi muito melhor que a Venus. As duas são as duas espetaculares. Então tá aí um filme para você assistir, Kim e Richard, falando sobre planejamento. É isso, Regina? É isso, é isso. Se bem que eu tenho alguns senões aí, tá, Linhares? Eu tenho. Por favor. Eu tenho alguns senões. Porque, tudo bem, dentro do esporte, do tênis, a gente até pode levar muita coisa em consideração. Mas eu preciso também, como família, perceber até onde a minha ansiedade e a minha expectativa não está atrapalhando aquele atleta. Perfeito. Eu tenho alguns senões nesse sentido, sabe? Porque muitas vezes os pais colocam uma expectativa porque eles veem que o filho gostam daquilo, que aquilo está indo, mas nós temos que sempre levar em consideração que nós estamos lidando com seres humanos e que sempre, a maioria das vezes, acontece alguma falha. Nós não somos máquinas. Então, precisamos acompanhar esse desenvolvimento de uma maneira não tão ansiosa, de uma maneira não tão te carregar no colo, mas sim conduzir, Linhares. Mas sim conduzir. É algo, Acho que eu me fiz entender, né? Acho que eu me fiz entender. Perfeito, Regina. E é um tema assim que realmente vai o dia todo para ser discutido aqui, porque realmente a psicologia esportiva fala, né, no Dietmar Samúcio, ele traz algumas recomendações, algumas diretrizes para os pais, né, que a gente sabe que a grande maioria dos pais apoia emocionalmente, financeiramente de maneira equilibrada, mas existem alguns casos extremos que a gente tem um apoio exagerado por conta dos pais, e isso pode vir a ocasionar quadros de burnout, de estresse, de ansiedade, Sim. ou algo Sim. emocionalmente. Então, realmente, isso é válido, Regina, e é super importante, porque muitas vezes nós temos pais / mães com muito mais vontade que seus filhos conquistem o pódio do que os próprios atletas. Isso. E o profissional, e aí volta lá no estar cercado das pessoas certas, né? Quando o atleta está cercado das pessoas certas do lado dele, o atleta vai realmente ter os erros vão ser minimizados o máximo possível, ou seja, as chances são muito maiores, o caminho é muito mais fácil, porque tem método, tem passo a passo, tem ciência disso, que não é simplesmente autoajuda ou motivação barata. Não. E aí, nem você fala, e aí é óbvio, né, Regina? Tem os pais que exageram, tem, por outro lado, pais que deixam a desejar, isso é fato, e que é uma ótima sacada sua. Claro, é exatamente isso. Então, veja bem, um atleta, ele não se faz sozinho. Ele não se faz sozinho. Ele precisa desse staff que você está falando. Mas tudo vem da família. Também começa lá na família, né? O apoio, o carinho, o incentivo, não é verdade? Tudo isso vem também do seio familiar, que é onde tudo começa. É onde tudo começa. Então, é aquilo que nós estávamos falando, né? É harmonizar tudo isso. Não é verdade? E essa harmonia se faz necessária na família, com o atleta, com o staff do atleta, com os animais do atleta. Todo mundo Exatamente. Nessa harmonia, nessa sinergia aí, todo mundo falando a mesma língua, em Isso. prol do atleta atingir o pódio dele, que é, no caso, o tema da nossa conversa. Isso. Tamo muito... Exatamente. É isso mesmo, minha Regina? É isso mesmo. É exatamente isso. Gente, olha só, enquanto a gente já trouxe aqui 4 etapas, 4 passos, eu queria saber se você está curtindo, se você está gostando, ó, vai deixando seu coraçãozinho para a Regina.
Aproveita que essa mulher, ela é uma coach de agenda lotada, não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar conversando ao vivo aqui com ela. Se você quiser enviar alguma pergunta para ela, para mim, ó, já tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo, envia, que no final a gente vai fazer as perguntas para a Regina e a gente vai compartilhar um pouquinho do conhecimento dela. Envia também, aproveita já para enviar para mais pais, outros atletas aí, compartilha esse nosso bate-papo aqui que realmente está incrível, né? Gente, olha só, então a gente falou sobre a importância do diagnóstico para o atleta. 2, dele saber colocar as pessoas certas do lado dele, saber tirar as erradas e realocar as pessoas que estão dentro do barco. 3, o atleta definir o foco que ele quer para a carreira dele. 4ª etapa, depois do foco, ele saber planejar o passo a passo e entender quais obstáculos e dificuldades vão surgir no meio do caminho para realmente não ser surpreendido. Todo treinamento que se preste, ele tem macro, meso e micro ciclos. O treinamento mental não é diferente. Tem cada etapa tem os seus momentos em prol do objetivo do atleta. E a 5ª etapa aí para o atleta chegar ao pódio, ele precisa agir. Feito o foco, planejou, meu amigo. Vamos entrar no campo de batalha, Regina. Porque se ficar, isso mesmo. Se ficar só focando, se ficar só planejando, analisando, não vai chegar em lugar nenhum. Precisa de ação, de treino, treino, treino e treino. Agir. E agir. Eu não sei você, Regina, mas eu não sou muito o coach de ficar dando tapinha nas costas, não sou muito de ficar passando a mão na cabeça, né? E às vezes o atleta, para agir, ele precisa levar uns pés na bunda aí, né? Digamos, entre aspas, né? Com todo carinho, né? Que diz que até um chute na bunda te empurra para frente. Tem alguns que precisam. Tem uns que precisam. Tem uns que precisam, sim, levar um chacoalhão. Eu também não passo muito a mão na cabeça, não, tá? Às vezes, é aquela história, às vezes eu mordo, depois eu assopro, mas eu mordo. Porque a gente está num trabalho, Regina, diário aqui, que a gente está focado em entregar um resultado para o atleta. É óbvio que a gente trabalha com pessoas, como você falou. Pessoas não é uma matemática exata, pessoas são movidas por emoções, muitas vezes desencadeadas por emoções, e a gente precisa saber tratar cada atleta e cada indivíduo de uma maneira diferente. Por isso que você faz lá no início seu diagnóstico para dentro do seu trabalho, que é através do Enneagrama, perfil comportamental e outras ferramentas. Exatamente. E também é uma coisa, acho que importante, né, Regina? Muito, muito. Eu não sei você, mas eu não sou o profissional que trata alguma patologia, alguma doença mental ou psíquica. Isso quem faz muitas vezes é o psicólogo, o psiquiatra. No nosso caso, Regina, nós somos treinadores de pessoas, treinadores mentais, literalmente. Isso. Para o atleta, no caso aqui, chegar e conquistar o pódio, que são coisas distintas, ninguém é melhor, ninguém, mas que são coisas diferentes. Então, a gente treina o indivíduo com foco, com planejamento, para ele agir, entendendo que ele está sob desenvolvimento mental normal, apto para desempenhar essa metodologia. Isso é muito importante o que você falou, tá? Porque nós, coaches, não somos psicólogos deles. Sim. Se somos, temos que fazer outro trabalho fora, tá? Mas com os atletas, nós somos coaches, tá? Porque nós temos que dar direções. O terapeuta, ele na terapia psicológica, ele não pode dar direção. Ele tem que esperar o que vem do outro lado. Nós não, nós mostramos, nós conduzimos. Olha o nome, coach. Nós conduzimos. Correto? Concorda comigo? O coach, né, Regina, para quem não sabe, ele vem lá da Hungria. Isso. Box, né? E o termo vem para o inglês, né? Mas o coach é o cocheiro. O cocheiro isso. Que anda em cima da carroça. Que vai conduzir. Que vai conduzir. E é importante isso, porque às vezes o atleta ele espera
o peixe mastigadinho no prato dele, muitas vezes a gente não está aqui para entregar o peixe pronto, pescado para o atleta. Nosso papel enquanto coaches que somos levados a sério, com ciência por trás do nosso trabalho, é conduzir esse atleta para que ele tenha, autonomia e seja consciente e responsável de quem ele é e do que ele precisa fazer. Então, essa palavrinha autonomia é fundamental dentro de um processo de coaching levado a sério. Ter autonomia é fundamental para o atleta chegar no pódio. Ok? Certíssimo. Certíssimo. Aí. Então, a gente fez o diagnóstico. O atleta entendeu quem são as pessoas que ele tem que colocar no barco dele. 3, a gente começa a definir um foco. 4, a gente começa a planejar o passo a passo. 5, o atleta começa a sair da sua zona de conforto, ou seja, começa a agir, entrar no campo de batalha, que nem o Chão Tzu fala. 6ª etapa, o Linhares, o Regina, vai ser 1001 maravilhas durante esse processo? Não. Ele vai passar muitas vezes por um processo de melhoria contínua, de adaptação. Isso. Me ajuda aí, Regina, o que quer dizer essa adaptação do processo? Porque é exatamente isso. Por quê? Porque na hora, por exemplo, de uma prova, na hora de testar realmente o que tudo foi falado, o que está sendo trabalhado, é que ele realmente vai perceber se ele está apto ou não. E muitas vezes não está ainda, porque cada um tem seu tempo. E isso tem que ser respeitado. Não. Mas até nisso, ele precisa estar preparado para saber que não foi daquela vez, mas que vai chegar o momento. Então, ele precisa acompanhar o próprio processo de desenvolvimento. E por isso que é importantíssimo esse staff ao lado dele. Concorda comigo? Porque se um pai, Regina, ou se uma mãe não souber quem é a pessoa certa que vai andar com o atleta ao lado dele, esse profissional pode marcar verdadeiramente a vida desse adolescente ou desse atleta de maneira negativa ou maneira positiva. Como assim, Linhares? Você não levaria o seu filho, sua filha, para fazer um tratamento dental com qualquer dentista. Você não levaria o seu filho para operar o coração com um clínico geral. Então, assim, se o pai e a mãe não entender a importância de ter um bom profissional do lado do seu filho, no caso do hipismo, né, Regina? Eu também trabalho com natação, com futebol, com lutas, voleibol e também com hipismo. Rédeas, eu também tenho atletas de rédeas. Então, se o pai ou a mãe, ou o próprio marido ou esposa, que muitas mulheres me procuram, se ele não tivesse ciência de quem é o profissional que vai acompanhar o contratante, pode ferrar no meio do caminho, pode marcar, e uma vez marcado negativamente, para reverter isso é... terrível. Terrível. E olha, eu vou te falar uma coisa, Thiago. No hipismo, ainda tem um grande problema. Por quê? Porque a figura principal tem que ser o instrutor. O instrutor deles, com as técnicas todas, certo? E se, quando não há o entrosamento nosso com esse instrutor, com essa equipe mais técnica, aí então é terrível. Volta aquela palavrinha, né, que eu gostei que você falou, né, Regina? A harmonia. A harmonia, exatamente. Até porque, né, Regina, é importante falar aí, o instrutor não é a estrela principal, o coach não é a estrela principal, o veterinário, o tratador, o preparador físico, o nutricionista, o dono do cavalo não é a estrela. Não. Nós somos apenas condutores, nós somos apenas o staff que vai conduzir esse indivíduo para que ele chegue ao pódio, ou seja, é o atleta que tem que brilhar. Exatamente. Exatamente. E se não ficar claro isso para um dos dois lados,
que é comum essa questão da vaidade, do eu quero Muito, ver, eu quero aparecer mais. muito. E aí pode dar alguma probleminha no meio do caminho, certo, Regina? Com certeza. Probleminha não, pode dar um problemão. E até o pai, a mãe, às vezes, né, Regina, tem que saber que ele não pode brilhar mais que seu filho ou com sua filha, no caso do hipismo. É verdade. Diagnóstico do time. 2, colocar as pessoas certas. 3, definir o foco, atleta. 4, você planejar o passo a passo do que você quer no seu caminho para chegar ao pódio. 5, você precisa sair da sua zona do conforto, ou seja, literalmente entrar agindo para o campo de batalha. 6, entender o processo de adaptação, de melhoria contínua. Nem tudo são rosas e coisas lindas e bonitas e maravilhas. Nesse processo, tem que se adaptar, né, Regina? Muito. Tem que se adaptar e muito, e muito. Não são flores só, não. Não são flores e rosas, né? Aqui talvez o termo resiliência entraria, encaixaria bem bacana, né? Ser resiliente ou persistente, saber, como você falou, né? Saber entender qual é o tempo que o atleta tá. E se cair não tem problema, né, Regina? Como diz aquela música, levante, sacode a poeira e dá a volta por cima e continua no seu foco, no seu planejamento. Exatamente. Não existe um só bom atleta de hipismo que não tenha caído. Todos caem. Faz parte. Faz parte. O campeão do UFC talvez foi um dos atletas que mais apanhou, que mais levou porradas, que mais a vida deu socos na cara dele. Só que o ser campeão não foi sobre como chegar no primeiro lugar lá, foi como levantar depois de ter apanhado, depois de ter caído. Quanto esse atleta conseguiu levantar e continuar na sua caminhada? Exatamente. Isso é foco. Isso é ter determinação, né? Disciplina. Isso é ter foco, determinação, disciplina, né, Regina, para chegar ao pódio. Claro. A etapa, a gente, digamos que uns chegam mais rápido, um mais rápido, uns mais ou menos e uns mais devagar. Mas o sétimo passo é o atleta atingir o resultado dele. Então, exatamente. Atingir o resultado dele foi uma consequência de tudo que ele viveu nessas etapas. O que você me diz esse chegar no pódio, né, então, na sétima etapa? O chegar no pódio é passar por todos esses percalços. Eu não posso pular nenhuma etapa. Eu tenho que vivenciar todas as etapas. Por quê? Como eu disse no início, professor Augusto Cury, ninguém é digno de chegar ao pódio se não aprendeu com seus próprios fracassos. São lições que eu tenho que tentar outra vez, e tentar outra vez, e tentar outra vez, até conseguir. Desistir jamais. Jamais. E a pessoa tem que ser merecedora também, né, Regina? Ela tem que se sentir merecedora. Claro. Porque senão a pessoa vai chegar lá no primeiro lugar, ou vai chegar lá no pódio, dentro dessas etapas aqui, e se ela não se sentiu merecedora, né, vai ficar estranho permanecer lá em cima ou conquistar ou cavalgar patamares cada vez mais altos, voos mais altos. O indivíduo precisa merecer, e esse merecimento ele vem diariamente, né, Regina, com essa disciplina que você tanto fala, com essa determinação, com essa garra, que é os bastidores, né, Regina? Porque ninguém vê você nos teus bastidores, né? Os holofotes não estão nos bastidores, os holofotes estão lá em cima do pódio. Então, o atleta, eu costumo dizer, Regina, que o atleta não vai ser campeão no último dia da prova do hipismo, de natação, do atletismo ou de uma final de campeonato. Ele foi merecedor porque ele fez por merecer todos os dias. E o que ele fez no último dia de competição, seja do qual o esporte for, ele apenas repetiu o que ele fez constantemente. Exatamente. E outra coisa, cada etapa é uma etapa para todos os níveis, em qualquer esporte. Eu não posso já querer sendo
a estrela ou pular alguma etapa. Por quê? Porque se eu vou com essa ideia, eu vou me frustrar. E isso vai fazer com que eu não caminhe da maneira correta para chegar onde eu quero. Isso é uma coisa também que é muito comum no hipismo. Porque Sim. eles começam com alturas diferentes, né? E eles acham, por exemplo, que quando eles atingem 1 metro ou saem de 1 metro, que já é uma coisa maravilhosa. Então, muita gente vai sem o preparo necessário para uma altura. E aí, o que acontece? Frustração. Eu tenho que seguir a caminhada. Nenhum aluno começa no jardim da infância e daqui a 3 anos vai prestar vestibular. Assim é no esporte. O esporte é a mesma coisa. Eu preciso, por isso que eu digo e repito, treino, treino, treino. Porque é isso que vai fazendo com que eu melhore naquele esporte que eu estou praticando. É isso que vai me dar a certeza, a fé em mim para chegar ao pódio. Eu costumo falar, Regina, essa questão que você falou da altura é interessante, né? Quando eu uso alguma das minhas ferramentas aqui, ou uma das minhas sessões que a gente fala sobre cultura vencedora, eu tenho como base o time dos All Blacks, que foi o time que é mais vitorioso de todos os tempos, aí com 84,5% de vitórias. Eu trago o livro Parábola do Bambu, do Hernanes Dias, alguma coisa, Parábola do Bambu. Pai, mãe, escreve esse livro, é fundamental. A história do bambu, Regina, ela é incrível. O bambu chinês, para crescer 25 metros de altura, ele precisa crescer os primeiros 4 anos para baixo. Ou seja, ele leva 5 anos para sair. Para crescer 25 metros de altura. Só que os primeiros 4 anos, ele cresce para baixo, literalmente. Ele cresce subterraneamente. Crescer para baixo dói muitas vezes, porque ninguém está te vendo, não tem holofotes, é você com você mesmo. É você individualmente. E aí, crescer para baixo do bambu é criar raízes fortes, entrelaçar nas pedras, é criar raízes profundas. Ou seja, quanto mais profundo as raízes forem, mais ele vai crescer vertical depois. E aí, a partir do 5º ano, o bambu cresce, 1 ano, né? Rapidão, 25 metros de altura. E aí vem o vento, vem a chuva, vem a dificuldade. Ele pode muitas vezes envergar, mas não quebra. Por que ele não quebra, Linhares? Porque ele cresceu com raízes bem sólidas, bem profundas. E aí eu tenho uma frase, Regina, que eu digo o seguinte: se o atleta quer ter uma vida pública de sucesso, se o atleta quer ser reconhecido publicamente, ele que realmente trabalhe nos bastidores sem os holofotes, trabalhe secretamente por baixo sem ninguém te ver. Se você trabalhar secretamente por baixo, aqui sem holofotes, mais cedo ou mais tarde, como bambu, você vai reconhecer e reconhecido publicamente. Então, o prédio, né, Regina? Tem uns prédios aqui em Camboriú, Santa Catarina, de 300 metros de altura. O prédio, para crescer em altitude, ele tem que crescer em profundidade. Quanto mais profundo, mais alto é. E o atleta quer chegar no pódio, ele não está disposto a pagar esse preço de crescer para baixo. É verdade, é verdade. Muito bem lembrado essa história do bambu, porque eu falo muito do bambu com eles também, sabe? Por quê? Por essa razão, deles terem esse alicerce, essas raízes profundas, eles são flexíveis. Então, é o que eu digo, eu não quero carvalho nenhum junto comigo, eu quero bambu. Eu quero que saibam que hora eu tenho que fazer uma coisa, que horas eu tenho que fazer outra, mas está firme no meu lugar. É isso. Esse seu exemplo é fantástico, porque eu uso isso com eles. É exatamente isso. Tá? Porque nós precisamos ter essas flexibilidades. Sabermos que não é toda hora que nós vamos estar totalmente focados,
que o Zé, como eu disse, não vai me atrapalhar, que uma emoção externa não me atrapalhe, a ponto de eu poder levar esse meu foco no dia de uma prova. O que eu vou fazer? Eu preciso ter essa flexibilidade. Não é verdade? Que é o que o bambu fez para ter essa flexibilidade. Ele cresceu para baixo, cresceu subterraneamente, cresceu em profundidade, para que quando ele crescer, ele cresça realmente em harmonia, ele cresça realmente com propriedade, né? Cresça em Sim. altitude, literalmente. Regina, a gente está aí, já deu quase 1 hora de live, pô, bate-papo muito bacana. Não sei se o pessoal tá gostando aí, Regina. Pô, a gente tá curtindo demais aprender com você aqui, saber um pouquinho de você, das tuas histórias, de tudo, das tuas experiências. Além disso tudo que foi falado, Regina, o que mais você acrescentaria? Qual seria ali a pitadinha de sal que você acrescentaria, assim, lá do fundo da tua alma, do teu coração, para compartilhar aqui com a gente sobre o que o atleta precisa fazer, então, para chegar no pódio, além dessas etapas? Então, você já tocou 2 vezes nisso, e eu agora vou ser mais incisiva. Eu não posso ter vaidade. Eu preciso saber ser humilde, ouvir as pessoas, ter fome no aprender. Porque, senão, eu não consigo me sustentar. E outra coisa muito importante, tudo que é feito com amor dá certo. Tudo. Tudo aonde eu ponho o meu amor não é sacrifício. E aonde eu trabalho e aonde eu quero conquistar com amor, não tem lugar vaidade. A Bíblia fala que Deus é amor. Uma vez eu fiz uma live com o Hernandes do São Paulo e ele me falou assim, para que uma criança nasça, Linhares, ela muitas vezes é fruto de um amor entre um pai e uma mãe. E o amor, quando é verdadeiro, genuíno, quando o amor é puro, há uma explosão de uma energia entre pai e mãe e essa criança vem a nascer. Dentro de uma normalidade, né, Regina? Ótimo. Tem alguns casos aí, enfim. Sim. E quando há amor, a coisa desabrocha, acontece, nasce, ela explode, ela expande. E aí não existe espaço para vaidade, para arrogância. Existe sim espaço para humildade, fome de aprender, entender que eu não sou tão bom sozinho, que eu preciso de outras pessoas para andar dentro do meu barco junto. Exatamente isso. Eu gostaria de deixar, então, Regina, além dessa deixa sua, dessa pitadinha sobre essa vaidade, sobre o amor, tem um livro do Simon Sinek, né? Que comece pelo porquê. Além do atleta descobrir como chegar, porque como eu posso ajudar, a Regina pode ajudar, outras pessoas podem ajudar, outros treinadores podem ajudar, como o atleta chega lá. Então, como muitas vezes é o passo a passo. Agora, o atleta precisa descobrir o porquê, porra, você quer chegar no pódio. O porquê, muitas vezes, é dar razão pro teu cérebro. É você trazer os motivos, a segunda camada do porquê o atleta quer chegar no pódio. O como, ele vai conseguir, com um, com o outro, mais cedo ou mais tarde. E o como vem externamente. Agora, o porquê, né, Regina? É só dentro dele. Quando o atleta descobriu o porquê dele, o Viktor Frankl traz essa frase, né? Quem tem um porquê, ele vai enfrentar qualquer como. Atleta, descubra verdadeiramente o seu porquê dentro do seu esporte, o porquê que você quer chegar no pódio. Isso, minha amiga. É exatamente isso. É o que vai trazer de benefício para mim.
porque eu digo sempre a eles, vocês vão montar, vocês vão ganhar para vocês, em primeiro lugar. O pódio é dele. Pódio é dele, certo? é para É ele. dele. É dele. É pelo amor, pela dedicação, por todo o caminhar. É dele. Aquele momento é dele. Só dele. Ele pode ter tido a ajuda do Linhares, da Regina, do treinador, mas aquele pódio é dele. É dele. Ele é o merecedor, ele foi o responsável por chegar lá. Então, exatamente. Ele quis isso, ele se comprometeu e foi responsável para chegar lá. O como eu ajudei, a Regina ajudou. Mas ele que é o merecedor. Muito bom. Gente, olha só. Se você curtiu essa live... Ó, ô, Regina, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar os comentários aqui. Eu vou tirar uma... Pedir pro pessoal tirar uma foto. Olha, ó. Dá um print aqui, ó. Em mim, na Regina aí. E marca o Linhares Coach, marca a Regina Enes, escreve lá no seu Instagram o que você aprendeu verdadeiramente com a gente nessa live aqui de hoje. Se te ajudou, não te ajudou. Enfim, escreve qual foi o seu aprendizado, manda uma mensagem pra gente. A gente vai fazer questão de compartilhar lá nas nossas redes sociais. Mas lembrando, marca o Linhares e marca a Regina. Eu quero tirar uma foto contigo, Regina. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Regina, que massa. Oi. Conhecer você, adoro o teu trabalho. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu te agradeço. Incrível estar com você aqui, que realmente é uma pessoa do bem, uma energia legal. Cara, eu quero um dia tomar um café contigo e só parar e ouvir você. Eu quero aprender contigo, se eu puder. Vamos sim, vamos marcar esse encontro. Vai ser muito bom. Regina, se você quiser se despedir aí, deixar a tua última mensagem para quem está assistindo aí, esse tempo é seu, minha querida, por favor. Vou agradecer demais por todos que nos ouviram, por todos que, de alguma forma, escutaram as nossas ideias, as nossas vontades, os nossos quereres, porque, na verdade, o que nós queremos, né, é a realização do atleta. Nós queremos que eles vivenciem o que é ser um atleta de pódio. O tema era pódio. Então, eu quero deixar mais uma vez aqui. O pódio é de vocês. Vocês são merecedores. É assim que eu quero terminar. O pódio não é meu, não é da Regina, não é do treinador. Não. Então, o pódio é seu. Então, se quer conquistar o pódio, seja merecedor dele. Exatamente. Esse preço. Ande como quem anda para chegar no pódio. Treine como quem treina para chegar no pódio. Se alimenta como quem se alimenta. Ande com as pessoas que tem do lado de você para chegar no pódio. Se você curtiu essa live, se você curtiu essa nossa aula aqui de como chegar no pódio, ó, deixa seu comentário, compartilha isso aqui com outras pessoas, marca a Regina, marca eu, escreve lá literalmente o que você aprendeu. Regina! Tchau! Foi um prazer. Obrigadão! Quando vier para Curitiba, me chama e quando for para São Paulo, eu te procuro. Combinado? Combinado! Combinado! Então, beleza. Valeu, Regina. Um abraço. Até mais. Um abraço. Obrigada. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Show de bola! Quero repetir, refazer para você aqui, então, as etapas do nosso chegar ao pódio. Você fazer o seu diagnóstico, andar, colocar com as pessoas certas dentro do seu barco, você definir o foco que você quer para sua carreira, você planejar o passo a passo, incluindo também os possíveis obstáculos e dificuldades durante esse planejamento. Você, quinto passo, você agir, ou seja, sai atleta da sua zona de conforto. Sexta etapa, procure entender que existe sim um processo de melhoria contínua e adaptação nesse meio.
e desfrute do seu resultado. O resultado não é meu, não é da Regina, o resultado é seu. Você é merecedor dele. Beleza? Então, forte abraço, que Deus te abençoe verdadeiramente e a gente se vê aí na próxima live ou na próxima aula, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus e bate aqui, tamo junto. Valeu!